Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário para uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil de resolução, exigindo uma leitura cuidadosa do texto. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da parte de linguagens e códigos da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível difícil de resolução, exigindo de fato uma leitura cuidadosa do texto. Então vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023, a escravidão. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do fator bestial. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça mártir, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos, que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao a. discorrer de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. B. contrapor a infância privilegiada das crianças da época, a infância violentada das crianças escravizadas. C. antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. D. criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. E. imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: o que o texto de Olavo Bilac faz ao enfatizar as mazelas da escravidão no Brasil? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão. Será que conseguimos eliminar qualquer uma das alternativas com segurança? Complicado. No máximo, nós podemos imaginar que a leitura mais atenta que nós teremos que fazer de qualquer jeito mais tarde vai facilitar a eliminação de uma alternativa ou outra e, quem sabe, conduzir ao gabarito. Pode até ser que sim,
Mas, de qualquer maneira, por enquanto, nós estamos na fase de pré-leitura e essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então é melhor atribuirmos um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser agora pode dar uma pausa para reler o texto, de preferência prestando atenção na pergunta do enunciado. O texto começa a enfatizar as mazelas da escravidão nesse trecho que nós estamos destacando agora. Antes desse trecho, convenhamos que não existe qualquer referência às mazelas da escravidão. A partir daí, nós podemos encontrar a resposta correta à pergunta do enunciado. Vejam então esse trecho que nós estamos destacando agora. Esse trecho é quase que um resumo da resposta correta à pergunta do enunciado, já que se trata de um comentário feito já depois do primeiro momento em que as mazelas são enfatizadas. É claro que nós vamos entender pela coesão textual que a referida indignação é a indignação dos visitantes dos museus, que no caso do texto são as crianças que jogam peteca. O comentário é que essas crianças que jogam peteca terão uma ideia muito precária do quanto os escravos sofriam na época, porque essas crianças não estarão vivenciando na pele esse sofrimento. Podem dar uma pausa agora para perceber outra coisa. O que vem depois do trecho destacado é a continuação da descrição das mazelas, já que essa descrição começou anteriormente. Então entendam que esse comentário que nós estamos destacando responde à pergunta do enunciado, porque se trata de um comentário feito no meio da descrição dessas mazelas. Então vejam que a alternativa C diz, em outras palavras, o que está destacado em vermelho. Sim, porque o trecho destacado diz que quem tomar conhecimento da escravidão através dos estudos na escola ou ainda das visitas a museus, não vai ter uma ideia completa do sofrimento dos escravos, porque não estarão vivenciando corretamente os horrores da escravidão. Então esses horrores, ou mazelas, ou marcas da escravidão, como diz a alternativa C, estarão sendo apagados, como diz, mais uma vez, a alternativa C. Quanto às alternativas incorretas, a alternativa B comete o erro da redução, que consiste em se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando, na verdade, essa resposta precisa ser mais abrangente. As outras três alternativas incorretas cometem o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes no texto, sendo que a alternativa A também comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Vamos até entender uma coisa. A alternativa B não deixa de ser uma ideia dedutível pelo texto, mais precisamente por esses trechos que nós estamos destacando agora em vermelho. Só que é uma ideia que está muito em segundo plano, não sendo suficiente para se responder à pergunta do enunciado. O texto predominantemente expõe as mazelas da escravidão, como diz o próprio enunciado da questão. Então, o privilégio das crianças daquela época, embora seja uma suposição lógica, não é o que o texto faz ao expor as mazelas da escravidão. A alternativa C, como nós já mostramos, responde isso de forma bem mais abrangente. Sobre a alternativa D, quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o texto, em momento nenhum, critica os museus por atenuarem a violência contra os escravos. Isso seria se o texto responsabilizasse os museus pelo apagamento das marcas da escravidão.
mas em momento nenhum o texto faz isso. Como também em momento nenhum o texto faz isso que está na alternativa E, que os contemporâneos teriam uma reação de indiferença aos escravizados libertos. Isso seria se os contemporâneos não estivessem sequer se importando com a situação dessas pessoas, os escravizados libertos. Mas onde está isso no texto? Em lugar nenhum, nem mesmo em outras palavras. E o texto também não faz, em momento algum, isso que está na alternativa A. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o texto não fala de nenhuma consequência para as gerações futuras, que seriam, por exemplo, a geração das crianças que brincam com peteca. E essa alternativa comete também o erro da contradição, já que a descrição das mazelas não é feita de modo algum de forma impessoal, porque o caráter pessoal está muito presente no texto, dizendo que houve, entre outras coisas, situações de desespero, horror, entre outras coisas. Então, a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa C, que vem a ser, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de difícil resolução. Tudo que nós comentamos aqui precisa de uma leitura bem atenta do texto para ser percebido com segurança. Na maioria dos casos, o ideal é que o candidato disponha de uma fase de revisão da prova, como a fase de revisão que o nosso método propõe, sendo que, pelo menos de acordo com o nosso método, o candidato precisa ter tempo de sobra para dispor dessa fase. Por isso, algumas questões de fácil resolução precisam ter o gabarito sacado o quanto antes. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.